Boa noite. A mentira do enfraquecimento da economia americana, tá? A economia americana não está enfraquecendo. O que está acontecendo na economia americana? É, o presidente dos Estados Unidos, no período pós-guerra, chega na Alemanha e aí ele percebe que as estradas da Alemanha são espetaculares. Ele chega nos Estados Unidos e fala: nós teremos que fazer estradas assim. Então, os Estados Unidos adotam as estradas de concreto, tá certo? Os pavimentos de concreto. E passou-se os anos, tal, não foi dada manutenção, porque aquilo é feito para durar durante muito tempo, tal. Só que um país que tem uma moeda forte, é muito complicado investir em obras públicas, tá entendendo? Porque a moeda forte, quanto mais o tempo vai passando, mais ela se valoriza. E se você poupa essa moeda, ela se valoriza ao longo do tempo. Então, quanto mais virtuosa for a moeda, mais virtuoso será o povo. Nós pegamos, por exemplo, a Suíça, tá certo? Você fala assim, como assim? Vou explicar de uma maneira simples. O suíço não fica trocando de imóvel à toa, tal. Por quê? Porque a moeda dele valoriza. Então, o dinheiro que ele gasta hoje aqui, suponhamos que ele compre um telefone, certo? Com a valorização da moeda futura, se ele guardasse esse dinheiro, ele compraria esse telefone e ainda sobraria dinheiro. Então, o suíço pensa duas vezes antes de comprar algo. Ele só compra como que eu posso dizer a palavra? Necessário. Então você pega gravações de casa do suíço dos anos 80 e agora só muda três coisas na casa do suíço: a televisão, o carro e de vez em quando uma manutenção no telhado, tá? Ou a geladeira. Desculpa, eu falei errado. A geladeira. Por quê? A moeda se valoriza com o tempo. Quando a moeda se valoriza com o tempo, você tende a esperar mais para frente. Então, se você sabe que ela só vai se valorizar, você vai separando parte da sua renda para sua aposentadoria, para ter uma vida melhor e tudo mais. E o que aconteceu com os Estados Unidos com o Trump agora é o seguinte: com a morte do. Eu tô tentando lembrar o nome do governante chinês, eu vou pausar o vídeo só para me lembrar. Mao Tse Tung. Com a morte do Mao Tse Tung, os Estados Unidos se aproxima da China, tá entendendo? Para investir na China e trazer o mundo capitalista para a China, para que a China não caísse no escopo da Rússia. Por quê? A China sendo comunista e a Rússia sendo comunista, qual que era o medo dos Estados Unidos? Mais cedo ou mais tarde, aqueles dois países se unirem em um país só. Aí você fala, não, mas a China fala vários idiomas diferentes dentro e a Rússia também. Então, se você é um governo centralizado como foi a Rússia, você consegue introduzir uma língua só para todo mundo. Por exemplo, se você começa a dar benemerências pro brasileiro, você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, não sei o quê, só que agora você tem que falar francês. Você só vai crescer na vida no Brasil se você falar francês. Em 20 anos está todo mundo falando francês, tá? O Brasil era o país mais esqueci como fala, que fala francês no mundo no período do Império fora da França. Entendeu? Porque todo mundo nobre é francocófico, algo desse gênero. Todo mundo nobre falava o idioma, o francês estava no currículo brasileiro, era de suma, até os pobres falavam francês. Por quê? Porque comércio, você tinha que fazer, principalmente no Rio de Janeiro, comércio com os estrangeiros e tal. A língua vigente era o francês, não era o inglês, tá certo? Então você consegue moldar a cabeça do povo. E qual que era o medo dos Estados Unidos? A influência da União Soviética começa a aumentar, aumentar, aumentar. Eles se unem num país só, botam uma língua comum e aí eles se tornam o maior império da história e acabou para nós. Então o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos, muito espertamente, manda primeiro um trouxa para ir na frente para ver como é que era o Brasil. Então o Brasil foi o primeiro país democrático a investir na China. Ainda era período militar, aqui, ditador de direita, entre aspas, socialista. Eu acho que foi o General Geisel, eu não me lembro. E aí o Brasil investe e tal, depois os Estados Unidos investem. E aí a China se torna o que a China é hoje. A China fez o mesmo experimento que fez no Brasil, só que lá foi mais bem sucedido porque quando você roubava o Estado, você caía num prédio, alguma coisa acontecia. Enquanto aqui no Brasil a pessoa comprava uma ilha em Angra dos Reis e ia curtir a aposentadoria com o dinheiro roubado do público, não é mesmo? Muitos viraram fazendeiros. Ah, os militares não roubaram, não, mas alguns primos, parentes viraram fazendeiros. Da hora pra outra, é mágico isso, né? Ninguém fala isso.
Tem almirante da marinha aí que a família tinha um sítio e foi comprando propriedade e hoje é uma fazenda gigantesca, mas ninguém fala isso, não é conveniente, não é mesmo? É que foi o período militar, foi bem honesto, foi honesto. Eu também já caí nessa besteira. O Brasil é corrupto em todos os âmbitos, tá? Direita, esquerda, tudo é corrupto. O Brasil é um narco-estado movido à corrupção, tá certo? Ele é concebido para ser corrupto, porque ou você rouba o próprio país ou ele vai para pagamento da dívida. E os políticos parasitas brasileiros, nós temos os melhores políticos que o dinheiro pode comprar. Não é mesmo? Judiciário brasileiro. Então, não sou eu que estou falando, Rui Barbosa. Tá? Pega a discussão das vacinas do Rui Barbosa e pega a discussão da Covid e pega agora o que está acontecendo. É a mesma coisa. O Brasil não muda, tá? Multiplativo zoom não vai a lugar nenhum. Não tome lado político nessa questão. Voltando ao fato dos Estados Unidos. Você pega a questão da moeda americana. Por que está acontecendo tudo aquilo com o Trump? Porque ele quer trazer novamente as indústrias que foram para a China a mando dos Estados Unidos, tá certo? A China agora virou um país capitalista, não tem mais influência russa sobre a China, tá? O povo nasceu um novo povo que pensa diferente, que usufruiu do período econômico da China e que vai pegar repulsa, já pegou repulsa do socialismo, certo? Porque não é porque o Partido Comunista Chinês controla a China que todo mundo é comunista na China, não é bem assim. Eles respeitam o Partido Chinês ainda porque melhorou muito o padrão de vida. Se o país começa a entrar numa crise e tal de alguma coisa, eles derrubam. Sempre é assim, a população é ingrata. Então você pega e fala, por que tá fazendo aquilo o Trump? O Trump não é burro. Por exemplo, a Toyota vai abrir a maior fábrica do mundo nos Estados Unidos. As empresas estão todas indo para os Estados Unidos, então ele tem que desvalorizar o câmbio. Por que ele desvaloriza o câmbio artificialmente? Para que essas empresas entrem, convertam o seu dinheiro e depois o câmbio sobe e essas empresas em capital para girar dentro da economia americana. E não só isso, as manutenções vão ficar mais barato das rodovias federais, das pontes antigas, tal. Então eles vão fazer muita obra pública, onde que você está vendo até a Casa Branca sendo reformada através de doações de empresários, não é mesmo? Sendo reformada, tal, porque tem que ter essa expansão, esse quê de opulência, que os Estados Unidos estavam perdendo a opulência, não de poder real, porque eles nunca perderam nem vão perder o poder real. Era a opulência da pompa, tal. Então, essa questão de inflação é tudo passageiro, entendeu? Eles controlam a moeda. Quando eles precisarem, eles imprimem tudo de novo, quita parte dessas dívidas. É tudo uma ilusão. Os Estados Unidos não vai deixar de ser a potência global. Para de assistir canalzinho de analista político, é analista militar. Os Estados Unidos... Não tá. Vou explicar para você. Ó. Toda a tecnologia que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, ela tem no mínimo 40 anos de existência, tá? Quando aquela tecnologia torna-se estagnada ou o exército descobre algo novo, ela vem para o público. É por isso que você assistia os desenhos do Jacksons, falando por videoconferência, tudo aquilo, você falava, olha, o futuro, era o futuro mesmo, tá certo? Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, que é A Estrada para o Futuro do Bill Gates, tá certo? Ele descreve o WhatsApp, ele fala das videoconferências que a Microsoft fazia toda semana, que no futuro teríamos microcomputadores de bolso que faríamos isso. Nós temos hoje o smartphone, só muda o nome. Por quê? Porque assim, ó, como é que funciona uma descoberta de patente? Ó? Por exemplo, o tio do Paulo Coelho descobriu o câmbio automático. Aí ele sabia que o Brasil era um país prostituto e depois alguém ia copiar, que ele fez muito espertamente, foi para os Estados Unidos, registrou patente e transferiu a vida para lá. Fizeram um acordo bonitinho com ele e tal. Como é que funciona assim? Ó? Quando você cria uma tecnologia disruptiva, se você for esperto, se você tiver uma assessoria e tal, o que você faz? Você vira cidadão americano. Foda-se o Brasil. Então, você se transfere para os Estados Unidos, registra patente e tal. Aí, o governo americano, não oficialmente, mas todo mundo sabe que é assim, ele chega e faz um acordo com você. Ó. A tecnologia que você criou, ela é nova, ninguém tem essa tecnologia. Então, você pode fazer uma escolha. Você pode morrer, tá certo? E receber uma nova identidade, uma nova vida, tal. Ou você também pode sumir da mídia, sumir tal, e aí nós vamos pagar dinheiro suficiente para essa tecnologia nunca vinha a coisa. Por quê?
Porque é vantajoso, quem controla a tecnologia controla o futuro econômico de um país, tá certo? E essa questão de morrer, eu não tô falando que vai matar a pessoa, é tipo assim, dar uma nova identidade, uma nova vida, tal. Você se torna um bilionário, vai morar num lugar que ninguém te conhece, você e sua família 10. Você não aceitaria? Eu aceitaria, todo mundo aceita. Então, é isso que acontece, é por isso que de vez em quando você vê um cara, descobriu um motor movido a água, a pessoa desaparece. Descobriu não sei o que eletromagnético, a pessoa desaparece. Por quê? Porque são acordos feitos, entendeu? Não é porque mataram a pessoa, isso é teoria da conspiração. A pessoa aceita o acordo e vai viver sua vida milionária em silêncio em outro canto que ninguém conhece ela. Mas como assim? Filho, governo, você vai lá dar uma carimbada, você cria o cara no sistema, com mãe, com pai, com filho, CPF, com qualquer coisa, tá? Tem inúmeros oligarcas americanos hoje que eram do Império do Brasil, os caras chegou com o dinheiro, comprou e nasceu nos Estados Unidos, entendeu? Então, para com isso. Aí o que acontece é o seguinte: mas de onde, cadê as fontes? Filha, meu Deus do céu. Quem segura a caneta conta a história, tá certo? Lembre-se disso, quem segura a caneta conta a história. Você olha Portugal com aqueles calçamentos belíssimos, você fala, olha, que tecnologia, tá, aquilo ali foi mais moderno, tá? Portugal tinha estrada de terra, vai ver as fotos do período do Padre Salazar, tudo que foi de suma importância para a economia portuguesa, tal, fez saneamento básico, tudo. O povo tinha um pouco de carestia alimentar, mas era por conta da guerra, tal, e os bloqueios e a dificuldade de chegar às coisas, mas no fim acabou sendo positivo. Então essa questão de falar que os Estados Unidos vai perder a hegemonia, não vai. Eles controlam a mídia, os filmes que você assiste é americano, as roupas que você veste é por causa da moda americana. O que você acha belo é porque os Estados Unidos introduziu na sua cabeça. Os desenhos das crianças, tudo é americano, entendeu? O dólar não vai. O verdadeiro poder não se mostra. Lembra de Roma? O Roma só foi descoberta Roma quando Roma caiu. Enquanto ela era vigente, só sabia o Império Romano. Não sabia os modos operantes, não sabia dos generais e tal. E esses generais acabaram virando-se as famílias nobres e tal, porque o que acontecia era muito comum, assim, né, em Roma antiga, né? Na Roma antiga. Roma chegava e conquistava um local. Ele não matava a família que controlava aquilo ali. Ele pegava um general e casava com a filha ou com a descendente direta daquela família. Então ele subprontava a família. Então as famílias mantinham o seu poder em si e Roma ia coisando. Tanto que na queda de Roma essas famílias tornam-se os duques, os príncipes, tarará, tarará, tarará. E depois tem o período da invasão árabe, tem o período da reconquista cristã, tal, e aí o Papa dá os títulos para cada nobre e tal, e assim por diante. Então são as mesmas famílias, é a mesma coisa que a economia americana. A economia americana não vai perder influência. Isso é uma especulação, uma idiotice. Porque se ele perdesse a influência, você desestabilizaria o mundo inteiro. Olha o que aconteceu quando mataram o Pablo Escobar. Antes tinha o 01, que era o Pablo Escobar, que botava a regra no tráfico, não pode vender para criança, não pode vender na cidade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só exportar para fora. Era assim. Mataram o Pablo Escobar, virou uma guerra, todo mundo querendo tomar o controle. É a mesma coisa. Se você tirar os Estados Unidos do jogo, vai voltar uma putaria, todo mundo querendo atravessar todo mundo. Então, é melhor que fique tudo da mesma maneira. É vantajoso para todo mundo, só não é vantajoso para quem imprime a moeda, certo? O país com o poder, com a moeda poderosa, ele sempre tem que contrair dívida eternamente. Ele não vai poder se industrializar, mas eu acredito que para eles está sendo ótimo. Você vai ter carros bons, casas boas, eletroeletrônicos, e vai imprimir papel. Quem não quer isso, não é mesmo? Então, essa questão de falar assim, a economia americana está desacelerando, não tá. Ela vai aquecer, e muito. E principalmente esses bilhões agora que entrou com a idiotice da inteligência artificial, a nova bolha das .coms, muita gente vai ficar rica, e essa riqueza vai produzir mais riqueza ainda. Então você pega a riqueza do período do PayPal, tal, que dá .com, do Elon Musk, mais tarde forma outras riquezas, entendeu? É assim que você vai aumentando a riqueza de um país, principalmente de um país que controla a economia global. Então, essa questão da IA, tudo, isso aí, ela vai se tornar mais presente no nosso mundo, assim como a internet se tornou depois das .coms. Mas não vai ser essa dominação que estão plantando, tal, porque se fosse assim, eles fazem propaganda há anos dos robôs japoneses. Olha os robôs japoneses, a tecnologia dos robôs
e não muda nada. O máximo que tem um robô com um carrinho que anda, que aspira, um que entrega a comidinha no restaurante, não é menosprezando o Japão, tá certo? É a questão da propaganda para especulação de dinheiro na bolsa. Isso é muito antigo, desde a época das tulipas na Holanda, tal. Entendeu? É assim que você cria dinheiro. Você pega dinheiro dos trouxas e com o dinheiro dos trouxas você gera novo dinheiro e vai rolando a dívida para frente. A dívida de países foram feitas para ser rolada. Eu acredito que eu tenha esclarecido tudo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, indique aos amigos. Se quiser dar alguma sugestão de comentário, alguma crítica, pode colocar aí embaixo. Eu vou ficar muito contente em responder. Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.